O que é destaque nesta edição? Imunização contra a gripe. Dia D de vacinação contra a influenza será no sábado, dia 12. Mudando de endereço. Detran inaugura sua nova sede nesta segunda-feira. PT interdita debate sobre alternativa a Lula e diz que ele será candidato mesmo preso. Temer sanciona crédito suplementar de 4 bilhões para Distrito Federal, estados e municípios. Brasil não vai mudar com grande mãe, grande pai ou salvador da pátria, diz Marina Silva. Pelo menos 45 morrem em ataque contra a aldeia na Nigéria. Soldados quenianos morrem em ataque da Al-Shabaab na Somália. Adolescentes de 14 e 15 anos são baleados e um morre no Jorge Teixeira. Acidente envolvendo carro e motocicleta deixa uma mulher morta. Outras 2 pessoas ficaram gravemente feridas. 4 homicídios foram registrados pelo IML no final de semana. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h50. Emissoras que integram a maior rede de notícias do estado. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, em Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, de Manicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, de Canutama. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Anamã FM, de Anamã. Maran FM, em Maran. Caboclo FM, em Altazes. Urucará FM, em Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência, Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM, em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucubã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h51. Fiémanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros e que a temperatura máxima será de 31 graus. O dia amanhece com 25 graus e 95% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. Segunda-feira, 7 de maio. Chegamos aos 127 dias do ano e faltam 238 para terminar 2018. Dia de Santa Flávia Domitila. Comemoramos ainda o dia do oftalmologista e o dia do silêncio. Na semana que passou, até sexta-feira, o Rio Negro havia subido 22 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 26 metros e 37 centímetros. Essa leitura será atualizada após as 7 da manhã. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Datas e fatos. Registros da história. 1824. Estreia mundial da 9ª Sinfonia de Beethoven em Viena, Áustria. 1880, morre aos 76 anos Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que foi militar, ministro-chefe de governo e é o patrono do Exército. 1927, fundação em Porto Alegre da Varig, a primeira companhia aérea brasileira. 2007, instauração do Parlamento do Mercosul. 5h52. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos às notícias. Um bar foi fechado, 2 lojas de conveniência de postos de combustíveis foram notificados e tiveram a venda de bebidas encerradas no final de semana. Os pontos comerciais foram localizados nos bairros Cidade de Deus e Cidade Nova, nas zonas leste e norte de Manaus, respectivamente. Na Cidade de Deus, um bar foi fechado por falta de alvará de funcionamento e porque também oferecia espaço para a prática de jogos ilícitos com apostas em dinheiro. 2 lojas de conveniência de postos de combustíveis na Avenida Timbiras foram notificadas. Elas funcionavam como bares e possuíam mesas externas onde os clientes acompanhavam lutas em telões. Os espaços não têm licença para atividade e tiveram que encerrar o serviço. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Essas lojas de conveniência continuam burlando a lei, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, a gente, sempre, fala sobre isso aqui, a gente noticia esse tipo de situação, ainda bem que houve essa operação, a Operação Cavalo de Aço, e a gente espera que continue, Paulo, que tem muitos outros postos, muitos outros locais da cidade que essa prática vem acontecendo aí há muito tempo. E não é só na periferia não é, Peregrini? Não, Paulo. Nós temos aí na área dali da Ponta Negra, na área também ali na estrada dali na próxima rotatória das Letras. André Araújo.
André Araújo, essa daí também, Paulo, esse já é um local famoso. E com certeza vamos esperar que essa operação Cavalo de Aço chegue também a esses outros estabelecimentos que descumprem a lei. 5h54 aí, mas nós tivemos alguns eventos aí graves nesse final de semana, 2 jovens primos, né, Pelegrini? Primos. E o que aconteceu com eles? Eles caminhavam por uma rua no bairro Jorge Teixeira, Paulo, quando foram abordados por elementos que estavam dentro de um carro. Eles, após serem abordados, houve uma conversa rápida, eles correram e no momento que correram foram atingidos a bala. O de 14 anos levou 2 tiros, o de 15 anos também levou 2 tiros, o de 14 anos morreu logo após da entrada no pronto-socorro e o de 15 anos continua internado, ainda baleado, Paulo. As baladas continuam causando efeito e mortes, né, Pelegrini? 2 mulheres foram para a festa. Ao saírem de lá, pegaram um mototáxi, foi isso, Pelegrini? Um mototáxi, Paulo. Um mototáxi, elas subiram na moto e pediram para eles subirem a Avenida Itaúba em direção ao bairro Jorge Teixeira. Quando estavam passando pela Itaúba, subindo a ladeira, apareceu uma S10 em alta velocidade. A S10, Paulo, o retrovisor da S10 bateu na cabeça da mulher que vinha atrás. Ela era a terceira ocupante da moto. Bateu na cabeça dessa mulher que acabou morrendo na hora. Os outros 2, o mototaxista e a outra passageira, foram levados ao pronto-socorro. Essa mulher tinha 27 anos de idade, trabalhava como frentista e acabou morrendo na hora nesse acidente. A outra foi levada para o pronto-socorro em estado grave, assim como o mototaxista. O mototaxista também, Paulo. Ela foi levada ao pronto-socorro João Lúcio e ele ao pronto-socorro Platão Araújo. Alberto Pelegrini, como é que está o tempo na área onde você está? Nublado, muito nublado, Paulo. Já choveu pouco durante a madrugada, era por volta de 4 horas da manhã. A chuva já estava passando, Paulo, mas deixou o tempo muito nublado e a pista molhada na área da zona norte e na zona leste da cidade. A meteorologia está prevendo só 5 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, e chuvas localizadas já aconteceram, inclusive aqui no sítio histórico da cidade. Alberto Pelegrini, só para informar aos ouvintes e a você também. Muito bem, Paulo, vamos esperar aí o que ocorre durante, o decorrer do dia, mas a gente, repete, por aqui para você, aos ouvintes da Difusora também, que o tempo é muito nublado e a possibilidade de chuva existe sim aqui para essa área. Alberto Pelegrini vai voltar daqui a pouco e contar tudo o que aconteceu no final de semana. Bom trabalho para você. Daqui a pouco voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes, Paulo Guerra, mandar um abraço muito especial para dona Maria, que ela é mãe do Adriano, dona Maria, mãe do Adriano, aí na comunidade do Jandira, Paulo. Estive num evento no final de semana no Iranduba, rapaz, muita gente mandando alô, mandando abraço pro Paulo Guerra, pro Eduardo Silva, e eu mostrava a foto como é que era o Paulo, como é que era o Eduardo, e graças a Deus, Paulo, a audiência do Jornal da Manhã aí nas comunidades, no interior de Manaus, é muito grande. A gente agradece o carinho dessas pessoas com toda a nossa equipe. Pois e o Eduardo chegou até os 60 anos, não é, Pelegrini? Né, rapaz? Que bom, o Eduardo chegou aí aos 60 anos com um corpinho de 40. Parabéns, Eduardo. Os aplausos então para o Eduardo às 5h57. O Sindicato dos Engenheiros no Amazonas, o SENJAM, está oferecendo a partir de hoje cursos sobre avaliação de imóveis urbanos à luz da NBR 14653, que será ministrado pelo professor Alexandre Marcolino Lemes, que é especialista em avaliações e perícias. Os interessados devem ligar para o fone 3231 1754 ou entrar em contato através do e-mail senjam@gmail.com. O curso se desenvolverá de hoje até quinta-feira, com início às 18 horas, no ESB, Instituto de Ensino Superior Brasileiro, localizado no Millennium Shopping. A Secretaria de Política Fundiária vai promover a maior titulação de terras em área urbana no interior do Amazonas. Serão regularizados cerca de 2.000 lotes de terras do município de Barreirinha a partir de hoje. A regularização da área urbana de Barreirinha já foi resultado do trabalho do Fórum Fundiário do Amazonas, criado pelo governo para resolver os problemas fundiários nos municípios do estado. Termina nesta segunda-feira o prazo para o pagamento da quarta parcela da taxa de verificação de funcionamento regular, o Alvará 2018 em Manaus. Os proprietários de estabelecimentos comerciais podem emitir a segunda via das guias de pagamento diretamente no site do Manaus Atende, manausatende.manaus.am.gov.br, ou no atendimento presencial dos projetos Atendimento ao Cidadão, PAX,
na Central Manaus atende na Rua Japurá ou no posto do Shopping Felipe Dal. 5:59. Os serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio em Altazes. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Voz Amiga, Lago do Limão. Cultura, Repartimento do Tuiué. Big Bom de Iranduba. Comunitária em Anguera, Foz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O tempo é instável em Manaus, com temperatura de 25 graus e 95% de umidade no ar. Nos 3 primeiros meses do ano, o trabalho de incentivo às atividades de pesca esportiva e recreativa, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, apresentou resultado histórico com aumento de quase 400% na emissão de carteiras de pesca para a legalização das duas categorias. De acordo com a gestora da Gerência de Controle de Pesca do IPAAN, Nonata Lopes, no primeiro trimestre de 2018, a expedição da carteira de pesca esportiva e recreativa apresentou um salto de 389% em comparação ao mesmo período do ano passado. No primeiro trimestre de 2018, mais de 1.400 jovens aprendizes ingressaram no mercado de trabalho do Amazonas e o estado foi o segundo que mais contratou estudantes de forma temporária no norte do Brasil. Porém, o número de oferta de oportunidades para jovem aprendiz no estado representa pouco mais de 12% do potencial de vagas que as instituições e empresas poderiam disponibilizar. O balanço de aprendizagem profissional foi divulgado pelo Ministério do Trabalho. Temos informações lá de Manacapuru com o José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru, uma cidade cercada por rios e igarapés que retalham o distrito em todos os ângulos, tem sido nos últimos anos invadida e tomada pelas águas das grandes enchentes. Um elemento natural que caracteriza nossa região e que marca a cidade e sua gente desde os primeiros momentos de sua formação. Com a chegada do desenvolvimento, o que fica na lembrança são imagens desses igarapés, dos que existem e dos que desapareceram. De forma mutante, a construção de grandes córregos artificiais, os famosos hip-raps, contribuíram grandemente para a invasão das águas em locais mais baixos e alagadiços. O que não deixa de ser uma grande preocupação para quem fincou moradia habitando essas áreas de risco. Este ano, até a presente data, a enchente se mostra um pouco acanhada e para alguns experientes, pelo que se vê, a tendência é de termos uma enchente amena, o que não deve ser motivo para alarde ou preocupação. Mas durante a semana, técnicos do Sistema de Proteção da Amazônia, CIBAM, realizaram estudos e mapeamentos para identificar áreas que sofrem anualmente com alagação ocasionada pela enchente do Rio Solimões. A equipe da Defesa Civil do município esteve acompanhando os trabalhos. Os estudos realizados têm o objetivo de identificar e viabilizar as ações das secretarias da Defesa Civil e Assistência Social do município, no intuito de antecipar e diminuir a demora no atendimento das famílias afetadas. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. Começa nesta segunda-feira na Universidade do Estado a matrícula para os aprovados do vestibular e sistema de ingresso seriado CIS 2017, acesso 2018, segundo semestre, primeira chamada. Os candidatos convocados pela instituição devem comparecer até o próximo dia 9 de maio, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, na unidade acadêmica na qual o curso está sendo oferecido para a realização da matrícula. A segunda etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no segundo semestre deste ano. A Defesa Civil do Estado realiza nesta segunda-feira o envio de ajuda humanitária aos municípios em situação de emergência na calha do Alto Rio Negro por conta da estiagem. As cidades de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro serão contempladas com 76 toneladas de cestas básicas e 42 mil litros de água potável para garantir a segurança alimentar das famílias afetadas. Além desse material, serão enviados kits de higiene pessoal, idoso e infantil, medicamentos e 6 mil frascos de hipoclorito de sódio para a purificação da água. O aporte humanitário do Estado ocorre em conjunto com o governo federal. 6:07.
O secretário de Infraestrutura do Estado, Oswaldo Sade, anunciou em Iranduba no último sábado que, de ordem do governador Márcio Nino Mendes, serão investidos 7,5 milhões de reais no recapeamento das ruas da sede do município e na melhoria de algumas vicinais da zona rural. Outros 2 milhões de reais, segundo Oswaldo Sade, serão liberados através de convênio com a Prefeitura de Iranduba. Sexta-feira que vem vai ser a licitação do viário. Até final de maio, nós vamos ter já a empresa dentro de Iranduba fazendo a parte de recapeamento da cidade. Nós vamos ter ainda 2 milhões que serão conveniadas com a prefeitura. Esses 2 milhões o prefeito vai destinar aonde ele tiver mais prioridade. Nós vamos repassar para a prefeitura e ele vai fazer o convênio. Além disso, está previsto o problema das erosões. Eu mesmo pessoalmente já fui ver, tem umas 2 a 3 erosões gravíssimas aqui, que nós estamos fazendo já o projeto lá na secretaria para licitar. Temos algumas vicinais importantíssimas onde a produção é muito grande, como o Caldeirão, que também já está previsto, já está dentro da secretaria o projeto. O secretário de Infra e da CEINFRA, Oswaldo Sade, também prometeu levar ao governador Amazonino Mendes solicitação feita pelo prefeito Francisco Gomes com vistas ao recapeamento da rodovia Carlos Braga e às melhorias na malha viária do distrito do Cacau Pereira. Por sua vez, a presidente do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Mônica Bendes, representou o governador Amazonino Mendes em cerimônia realizada no 7 Maria Isabel de Esteves Silva, em Iranduba, onde entregou motores estacionários de polpa, mini tratores, embarcações, enxadas rotativas, carretas agrícolas, bombas centrífugas, entre outros equipamentos a 4 associações de agricultores locais. Mônica Mendes anunciou durante a solenidade que outras 4 entidades do município serão contempladas em breve pela FPS e também informou que Iranduba está incluso na lista das cidades do interior a serem beneficiadas com o programa de microcrédito Renda Certa, lançado recentemente pelo governo do estado, que vai conceder financiamentos de 2.000 a 500 mil reais para aquisição de máquinas e capital de giro para mais de 30 opções de negócios. Agora foi quase 400 mil em equipamentos e com o novo edital, mais 4 associações se habilitaram e brevemente no valor total de 800 mil reais. O governador aumentou inclusive o valor, do edital. E a gente vai, são 4 associações que serão beneficiadas nesse valor de 800 mil. Eu quero colocar agora que existirá o Renda Certa, que nós brevemente estaremos trazendo para o município, para levar dignidade para as pessoas com o trabalho. E é isso que o governador Amazonino Mendes está colocando com esses programas, principalmente o Renda Certa, que irá trazer com que os microempreendedores, as pessoas possam melhorar, aumentar a sua renda. Agora 6h10. Manaus receberá no dia 24 de maio o Dia da Liberdade de Impostos DLI 2018. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Manaus, a CDL Jovem Manaus, a ação vai ocorrer em 2 shoppings da cidade. Os lojistas vão oferecer produtos sem o valor proporcional ao imposto, que chega até 80% inferior ao valor oferecido. Lembrando, isso vai acontecer no dia 24 de maio nos shoppings já citados aqui pelo Jornal da Manhã. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas atenderá o público em novo endereço a partir desta segunda-feira. Localizada na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, a nova sede tem cerca de 4.000 metros de área construída, abrigando no mesmo espaço todos os setores do órgão, além do serviço de despachantes, cartórios, secretarias de Estado da Fazenda, Cefaz e empresas de cartão de crédito. De acordo com o diretor-presidente do Detran, Vinícius Diniz, a mudança da sede atende a uma antiga reivindicação dos servidores dos órgãos que nos últimos anos vinham trabalhando sem as mínimas condições de infraestrutura, situação que levou a Defesa Civil do Estado a determinar a imediata desocupação do local. A solenidade de inauguração será às 10 horas, com a participação do governador Amazonino Mendes. A mudança da sede do Detran ocorre 39 anos depois da inauguração da primeira sede própria, localizada também na Avenida Maripiranga, onde o órgão funcionou até a última sexta-feira. A Secretaria de Saúde do município começa a vacinar contra o vírus influenza no próximo sábado, dia 12, dia D da mobilização em todo o país. A 20ª campanha nacional de vacinação contra a influenza ocorre até o dia 8 de junho. O público-alvo é de 424.402 pessoas. A meta é atingir 90% do público-alvo e para isso serão disponibilizadas em torno de 450 mil doses de vacina. Além de indivíduos com 60 anos ou mais de idade, serão vacinados trabalhadores de saúde, povos indígenas, aldeados e assistidos pela CESAI
Crianças na faixa etária de 6 meses a menor de 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes puérperas até 45 dias após o parto, grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e professores das escolas públicas e privadas. Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar o laudo médico, receita, carteirinha dos programas de saúde, prescrição médica ou outro documento que comprove a sua condição clínica para receber o imunobiológico. Assim como os professores também deverão apresentar documento, como crachá, contra-cheque ou outro documento que comprovem a profissão. No dia 12 haverá 626 postos de vacinação em Manaus que funcionarão das 8 às 17 horas, distribuídos em todas as zonas da cidade, inclusive na zona rural. Portanto, a vacinação contra a gripe acontecerá no próximo dia 12, é o dia D, sábado. Polícia. Alberto Pellegrini, o que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Um final de semana relativamente calmo. Durante todo o final de semana, poucas mortes aconteceram e os pronto-socorros da cidade também, com um número que não subiu, aquela coisa do cotidiano, não. Foi um negócio bem tranquilo esse final de semana. Um detento do semiaberto, identificado como Herbert Lima Mendes, 23 anos, foi espancado por populares após assaltar um casal. Esse homem estava armado, estava violento e assaltou um casal que estava na parada do ônibus. Ele estava usando tornozeleira eletrônica. O bandido estava de tornozeleira e estava assaltando. Esse negócio de tornozeleira, tá aí o resultado. Tá aí mais um que está com tornozeleira eletrônica que estava assaltando. Só que a população pegou, deu-lhe uma pisa com tornozeleira e tudo. O casal estava na parada do ônibus quando esse homem chegou armado ao local, anunciou o assalto. Após pegar os pertences das vítimas, o rapaz que estava na parada do ônibus reagiu, vieram os populares também e ajudaram, tomaram a arma dele, daí deram uma pisa. E se não é as polícias chegar rapidamente ao local, algo de pior poderia ter acontecido. Antes dele ser levado à delegacia, ainda teve que fazer aí uma escala no pronto-socorro Platão Araújo para poder ser atendido e cuidar da pisa que ele levou de populares na área onde ele foi preso. Rapaz, mas foi muita peia, com tornozeleira e tudo, ele apanhou, ele estava também com tornozeleira, estava assaltando. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi preso quando estava vendendo droga. Foi preso por policiais militares na área da zona norte da cidade. Esse homem estava com uma boa quantidade em pó e também estava com maconha. Estava aí vendendo bagulho para a moçada. Cheio de maconheiro querendo fazer fumaça. Tudo do dedo amarelo. Não era skunk não, era aquela maconha de baixa qualidade. Aquela que estala, aquela que queima o dedo, aquela que deixa o dedo do noiado amarelo. Essa tal de skunk não, deixa o dedo tranquilo e não estala e não queima o beiço do noiado. Pronto, socorro 28 de agosto. A movimentação maior foi no plantão de sábado para domingo, onde muitos procuraram pronto-socorro por agressão física, outros por acidente de trânsito e uma pessoa vítima de arma de fogo e uma outra também deu entrada vítima de facadas. Um plantão relativamente tranquilo no 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, aí não tem moleza. Um homem deu entrada vítima de agressão física, várias pauladas pelo corpo. As informações dão conta de que ele estava envolvido em uma briga de vizinhos, que começou a briga por causa de bebedeira. Daí, um deu-lhe uma paulada no outro. E como pessoa é sem vergonha, ele levou a paulada, foi pro pronto-socorro, foi atendido, que deu a paulada, foi levado para a delegacia. Quando ele saiu de lá, foi beber no mesmo lugar
com os mesmos vizinhos. Não tem jeito não, levou uma paulada e ainda voltou pro mesmo lugar. A paulada parece que tirou a vergonha da vítima. Pronto socorro Platão Araújo. Muitas pessoas também deram entrada no pronto socorro Platão Araújo, principalmente no plantão de sábado para domingo. 4 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma por atropelamento, outras 2 por queda de moto e uma pessoa vítima de colisão entre 2 veículos. Também no pronto socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele levou uma facada no abdômen na área do bairro Jorge Teixeira. Ele deu entrada no Platão Araújo, era por volta de 5 horas da madrugada de domingo, ou seja, de ontem. Ainda no Platão Araújo, madrugada de hoje, 2 pessoas deram entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida na Avenida Itaúba, quando uma picape S10 bateu com o retrovisor na cabeça de uma das passageiras da moto. O mototaxista estava levando 2 mulheres. Apareceu uma S10 e deu-lhe com o retrovisor na cabeça da mulher que estava atrás, acabou morrendo. Daqui a pouco eu conto a história. E outras 2 pessoas, tanto o mototaxista quanto a outra passageira que também estava na moto, saíram feridas e foram levadas ao pronto-socorro Platão Araújo. 2 foram para o pronto-socorro e uma foi direto para o IML, depois aí estavam voltando da balada, estavam voltando da festa e pegaram aí, contrataram os serviços de um mototaxista que também saiu ferido nesse acidente. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem que morreu vítima de agressão física, apanhou, foi torturado, o corpo foi jogado no bairro Alfredo Nascimento. Possivelmente esse homem foi assassinado e foi jogado lá na rua Tio Sam, no bairro Alfredo Nascimento. A vítima aparenta ter entre 20 a 25 anos e até o presente momento não foi identificado. Esse corpo foi desovado na área do bairro Alfredo Nascimento. Mistério. Quem matou? E por que matou um adolescente de 14 anos no bairro Jorge Teixeira? Tudo aconteceu assim. Era noite, por volta de 19h30, quando 2 adolescentes, um de 14, outro de 15 anos, 2 primos, estavam caminhando, conversando alegremente pelas ruas do bairro Jorge Teixeira. Nesse momento, apareceu um carro misterioso lá na rua B. O rapaz estava caminhando na companhia do primo, quando esse carro parou, olhou para os dois ocupantes do carro olharam bem na cara das 2 vítimas, olharam bem para se certificarem de alguma coisa e mandaram eles correr. Na hora que eles correram, foram atingidos a bala. O rapaz de 14 anos acabou morrendo na hora. O outro garoto de apenas 15 anos de idade, primo da vítima, foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado. Tudo aconteceu, repito, no perigosíssimo bairro Jorge Teixeira. Os bandidos, os assassinos, fugiram em um carro de placa até o presente momento não identificada, deixando jogado na rua, deixando a triste cena de um garoto de apenas 14 anos, agonizando e morrendo no asfalto, e o outro gravemente ferido. A polícia já trabalha para investigar, já trabalha investigando a morte desses 2 adolescentes, desses 2 garotos ocorridas no bairro Jorge Teixeira. No bairro Colônia Oliveira Machado, em frente a uma lanchonete, um homem de 52 anos foi assassinado a tiros. Um pistoleiro misterioso, encapuzado, chegou até o local e disparou e matou a vítima. Foram vários tiros que tirou a vida desse homem de 52 anos. O caso aconteceu, repito, no bairro Colônia
Oliveira Machado. Acidente de trânsito com morte aconteceu na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, madrugada de hoje. 2 mulheres saíam da festa, saíam da balada e já estavam pretendendo voltar para casa e contrataram os serviços de um mototáxi. As 2 subiram na garupa do mototáxi e estavam transitando tranquilamente, subindo a ladeira da Avenida Itaúba, quando de repente uma S10 preta de placa até o momento não identificada, em alta velocidade, passava ao lado, ia ultrapassar a moto. O retrovisor da S10 bateu na cabeça da mulher que vinha no finalzinho da garupa, bateu na cabeça dela, ela caiu, rebolou no asfalto. O mototaxista também foi pro chão, a outra jovem que estava no meio também foi pro chão. Foram levados rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo em estado grave. A mulher que teve o retrovisor na cabeça dela, que foi atropelada com um retrovisor na cabeça, acabou morrendo na hora. Ela tinha apenas 27 anos de idade, trabalhava como frentista, tinha 2 filhos, vai deixar aí 2 filhos aí sem a mãe, 2 crianças, uma de 6, outra de 8 anos de idade. A picape, a S10 de cor preta, o motorista evadiu-se do local e não prestou socorro à vítima. Câmeras de segurança da área deverão ajudar na investigação para saber quem foi o motorista que bateu e matou uma mulher nesse acidente envolvendo a picape e uma moto na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 62 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Depois de um empate e uma derrota, o São Raimundo do Pará acordou na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, às 16 horas, na Arena da Amazônia, em Manaus, venceu o Nacional por 1-0 e conquistou a primeira vitória na competição. O gol foi marcado por Marcelo Maciel ainda no primeiro tempo. O Nacional, por outro lado, sofre a segunda derrota seguida na competição. O Flamengo venceu e lidera o Brasileiro isolado. Guerreiro voltou a jogar. O Palmeiras derrotou o Atlético do Paraná em Curitiba e assumiu o segundo lugar, à frente do Corinthians, que só empatou em casa. O Grêmio fez 5-1 no Santos. Chapecoense e Paraná fecham uma rodada hoje. Os jogos de ontem pelo Brasileirão. Sport 2, Bahia 0. Vitória 1, Fluminense 2. Flamengo 2, Internacional 0. Grêmio 5, Santos 1. Corinthians 1, Ceará 1. Cruzeiro 1, Botafogo 0. Atlético do Paraná 1, Palmeiras 3. No futebol internacional, destaque para o clássico Real Madrid e Barcelona, que terminou empatado em 2-2, garantindo a invencibilidade do time de Messi. O Santos, após a goleada para o Grêmio em Porto Alegre, não cogita demitir o técnico Jair Ventura. O presidente José Carlos Pérez, o vice-presidente Orlando Rolo e os demais membros do comitê de gestão se reunirão nesta segunda-feira na Vila Belmiro. Porém, já definiram pela permanência na comissão técnica. Jair segue prestigiado, mas os diretores estudarão mudanças. Últimas notícias. As buscas por desaparecidos nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo entram no 7º dia e devem durar pelo menos mais 2 semanas, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes que trabalham nos escombros do edifício Wilton Paz de Almeida encontraram ontem novos restos mortais que podem ser de Ricardo Oliveira Galvão. Até agora, o único morto confirmado. Ricardo caiu com o prédio momentos antes de ser resgatado. As inscrições para o Enem 2018 serão abertas lá daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Todos os interessados em participar da prova devem fazê-lo, inclusive aqueles que conseguiram a isenção da taxa de R$82. O prazo vai até o dia 18. Os principais bancos do Brasil seguiram o movimento da Caixa Econômica Federal e também reduziram nas últimas semanas suas taxas para crédito imobiliário, acirrando a competição nas linhas de financiamento com recursos da caderneta de
de poupança. Banco do Brasil, Bradesco e Santander passaram a anunciar novas taxas, enquanto o Itaú Unibanco manteve suas condições inalteradas, mas em linha com as da Caixa. Com isso, as taxas mínimas em vigor ficaram bem próximas entre os principais bancos. Deputados intensificam debates para aprovar a lei que diminui burocracia nos processos de licitação. A reportagem é de Rafael Costa. Os deputados federais devem voltar a discutir nesta semana o projeto de lei que regula as licitações e os contratos públicos no país. O texto sugere a criação de uma norma única, que incluiria a administração direta e indireta da União, estados e municípios. A regra também seria aplicada para ações administrativas dos poderes legislativo e judiciário, fundos especiais e outras entidades controladas pela administração pública. De autoria do Senado, a proposta ainda depende de aprovação na Câmara para entrar em vigor. O presidente da Comissão Especial da Câmara que analisa a proposta, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, conversou com a agência do Rádio Mais sobre o assunto. O parlamentar disse que os parlamentares estão mobilizados e espera que o tema seja aprovado ainda neste primeiro semestre. Nós estamos intensificando audiências públicas em 2 dias na semana, para que a gente possa dar a oportunidade que todas as entidades representativas e governamentais que queiram e que quiseram se pronunciar, a gente está ouvindo, tanto em audiência pública como também eu e o relator, o deputado João Arruda, na própria sala da comissão, com a nossa assessoria e os assessores técnicos que vão elaborar o relatório final. Quem defende a aprovação do texto alega que as regras atuais, reguladas pela Lei 8666, foram feitas há 25 anos. O relator da proposta, deputado João Arruda, argumenta que o projeto de lei deve atualizar e unificar a legislação. Nós temos que aprimorar a 8666. Nós temos que melhorar essa lei e não apresentar algo que seja novo. Nós tivemos já o RDC, foi importante para a execução de questões específicas, de obras específicas, mas a gente precisa criar algo mais amplo que possa atender todas as áreas. Caso seja aprovado o texto atual de Lei de Licitações e Contratos, a Lei do Pregão e o regime diferenciado de contratações seriam revogados e reduzidos a um único texto. Uma das mudanças ocorreria no caso dos pregões, por exemplo, em que o texto não se aplicaria às contratações de serviços técnicos especializados, como serviços de engenharias e obras de grande porte. No entanto, seria admitida a utilização de pregão para obras e serviços comuns de engenharias estimados em até R$150 mil. No caso das obras que passarem dos R$100 mil, haveria obrigação de contratar um seguro de 30% do valor estabelecido na licitação. Nas demais, o valor do seguro seria de 20%. Reportagem Rafael Costa. 6h41. Em pouco mais de 4 meses de funcionamento, a nova plataforma eletrônica da Receita Federal para processar os pedidos de isenção de impostos na compra de veículos reduziu para 72 horas, 3 dias, o prazo de concessão do benefício. Até o fim do ano passado, quando o processo era manual, pessoas com deficiência e taxistas levavam até 100 dias para receberem a resposta. Segundo o levantamento divulgado recentemente pela Receita, cerca de 200 mil pedidos de isenção de impostos sobre produtos industrializados e impostos sobre operações financeiras deixarão de ser protocolados a cada ano nas unidades de atendimento do fisco. Desse total, 150 mil são de pessoas com deficiência e 50 mil de taxista. O governo federal fará um estudo para identificar a situação dos edifícios públicos e aqueles que podem estar ocupados de forma irregular. Um levantamento da Secretaria de Patrimônio da União, vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, mostra que a União é dona de mais de 652 mil imóveis, incluindo terrenos, casas, galpões e edifícios comerciais. A exemplo do edifício Hilton Paz de Almeida, incendiado e que desabou no último dia 1º em São Paulo, há 179 prédios comerciais da União inativos em todo o país. 6h43.
Brasileiros que ficaram mais de 3 eleições sem votar ou justificar a ausência têm até a próxima quarta-feira para regularizar a situação. Para efeito desta contagem, cada turno de um pleito representa uma eleição. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, quase 1,9 milhão de eleitores estavam em situação irregular no país em maio de 2017. O patrimônio do ex-ministro Jacques Wagner do PT teve um crescimento de 310% nos últimos 8 anos, de acordo com a lista de bens divulgada por ele após deixar o comando da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico e publicada ontem no Diário Oficial do Executivo. Em 2010, quando foi reeleito governador da Bahia, Wagner informou à Justiça Eleitoral possuir R$818.952 em ações e investimentos no Brasil e no exterior. À época, a declaração entregue por ele não citava a propriedade de imóveis. Agora, os bens do petista alcançam R$3.358.596, soma 4 vezes maior que a anterior. Dos 49 projetos aprovados neste ano pelos deputados, 28 se referem a acordos de cooperação entre Brasil e outros países. Essas propostas geram pouca discussão e são votadas de forma simbólica em sessão esvaziada. O número de projetos aprovados entre fevereiro e abril caiu 20% em relação ao mesmo período de 2017. A Câmara deve iniciar nesta semana a discussão da proposta que põe fim ao foro privilegiado. Pelo texto, teriam direito ao foro apenas o presidente da República e seu vice e os presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo. Na semana passada, o STF restringiu o foro de deputados e senadores. As audiências do processo sobre o sítio de Atibaia, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos réus, serão retomadas nesta segunda-feira. As testemunhas de defesa serão ouvidas por videoconferência de São Paulo e presencialmente em Curitiba. As audiências por videoconferência estão marcadas para começar às 9:30 da manhã e no período da tarde as oitivas começam às 14 horas. Lula responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nesta ação. Ele foi denunciado em maio de 2017 e se tornou réu em agosto do mesmo ano. O processo investiga se o ex-presidente recebeu propina da Odebrecht e da OAS por meio da aquisição e de reformas no sítio Santa Bárbara, em Atibaia, no interior de São Paulo, atribuído a ele. Segundo Gleice Hoffmann, é claro que ele não recebeu nada. 6:45. Apesar da pressão de aliados e lideranças do próprio partido, a direção do PT interditou completamente, nesse primeiro mês de prisão do ex-presidente Lula, qualquer debate interno sobre rumos eleitorais alternativos para a disputa de outubro. Comandados pela presidente da legenda, a senadora Gleice Hoffmann, mandou Paraná os dirigentes montar uma verdadeira patrulha que age imediatamente com vigor a falas que sugerem a possibilidade de construção de um plano B. A ordem é reafirmar que Lula será candidato ao Palácio do Planalto, mesmo que esteja na cadeia. O presidente Michel Temer negou em entrevista ao SBT, que foi ao ar no início da madrugada de hoje, foi gravada na sexta-feira, que não houve dinheiro ilícito em uma reforma realizada na casa de sua filha Maristela. Temer demonstrou desconforto sobre o primeiro tema da entrevista, o inquérito que investiga o decreto dos portos. Eu lamento que estejamos conversando sobre isso, ao invés de conversarmos sobre o Brasil, reclamou ele. O que é notícia no mundo nesse início de manhã? Melania Trump diz que renunciará às suas iniciativas como primeira dama nesta segunda-feira. Amanhã é o dia, estou muito feliz em anunciar minhas iniciativas, disse a esposa do presidente dos Estados Unidos no Twitter a noite passada. Sua porta-voz, Stephen Grisham, disse que o foco será o bem-estar geral das crianças, sobre o qual Melania falou desde que se tornou primeira-dama. Ela recentemente transformou a sala azul da Casa Branca em uma sala de aula simulada e convidou estudantes do ensino médio para compartilhar suas esperanças e sonhos com ela. Pelo menos 45 pessoas morreram em um ataque em uma vila no norte da Nigéria, disse um policial a Reuters, o mais recente de uma série de incidentes que ressaltam a insegurança em partes do país. Não ficou imediatamente claro porque a aldeia Guasca, no estado de Kaduna, no norte do país, foi atacada. A erupção do vulcão Kilauea, o mais ativo do Havaí, continua neste domingo com o surgimento de novas fendas das quais saem lava e gases tóxicos que provocaram milhares de evacuações. Segundo um comunicado do Observatório Vulcanológico do Havaí, divulgado ainda há pouco, contabilizaram-se 8 rachaduras, uma delas aberta na noite do último sábado. Algumas rachaduras continuam emitindo jatos de lava, às vezes de até 70 metros de altura. Em 48 horas, especialistas registraram 152 tremores de magnitude 2 e 3 localizados a menos de 5 quilômetros da cratera e 22 terremotos de magnitude 3.
A reunião de cúpula histórica entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong, provavelmente acontecerá em meados de junho em Singapura, informou o jornal sul-coreano Chosun Ilbo. Trump anunciou na sexta-feira que a data e local do encontro já estavam definidos e seriam anunciados em breve. 7 soldados quenianos morreram em um ataque do grupo jihadista Al-Shabaab na cidade somali de Dobley, situada perto da fronteira com o Quênia, informaram hoje veículos da imprensa local. O ataque aconteceu ontem quando uma bomba explodiu durante a passagem de um comboio das Forças de Defesa do Quênia e matou 7 militares, ferindo gravemente outros 2, informaram fontes militares citadas ontem por uma rádio queniana. A bomba improvisada explodiu o veículo, matando os soldados de forma instantânea, disse uma fonte militar a uma emissora de rádio. Vladimir Putin tomou posse nesta segunda-feira para o 4º mandato presidencial, com o qual permanecerá no poder na Rússia até 2024, em uma cerimônia solene no Grande Palácio do Kremlin, em Moscou. Considero meu dever e o da minha vida fazer tudo possível pela Rússia, por seu presente e por seu futuro, declarou após prestar juramento com a mão sobre a Constituição. Vamos voltar ao Brasil. A ex-senadora Marina Silva, pré-candidata à presidência da República pela Rede, afirmou ontem na Universidade de Oxford que é um movimento de infantilização da política em diversos países do mundo, pelo qual os eleitores buscam salvadores da pátria para solucionar crises políticas e econômicas. Para ela, a busca por esse tipo de liderança não trará renovação e mudanças ao Brasil. As pessoas querem o grande pai, a grande mãe, o grande salvador da pátria. O mundo não vai mudar com uma política que infantiliza. Em uma fala de 45 minutos, Marina Silva elencou as principais conquistas dos partidos tradicionais ao dizer que o que deu certo deve ser transformado em direito, enquanto é preciso corrigir os erros. O presidente da República, Michel Temer, sancionou neste domingo um projeto que abre no orçamento da União um crédito suplementar de mais de 4 bilhões de reais a serem transferidos para o Distrito Federal, estados e municípios. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado. A maior parte dos recursos tem origem em compensações financeiras pela produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos. Agora 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer admite que pode apoiar Alckmin ou outro candidato de centro. Folha de São Paulo. Mãe de gêmeos fez carvão na Bahia e catou papelão em São Paulo até sumir em incêndio. O Estado de São Paulo. Aliado de Gedel quer caso do bunker dos 51 milhões na primeira instância. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Delegado da Polícia Federal é morto a tiros e facada durante aniversário da filha de 5 anos. Valor econômico. Brasil é menos vulnerável ao dólar forte, diz Instituto Internacional. Estado de Minas. Deputado mineiro é internado com suspeita de encefalite. Jornal do Comércio no Recife. Michel Temer libera mais de 4 bilhões para estados e municípios. Fortaleza, Diário do Nordeste. Concursos do governo federal devem abrir 8.991 vagas até novembro. Porto Alegre, 0h. Presidente dos Correios defende fechamento de agências para modernizar a empresa. Edições impressas locais. A crítica. Matagal e desleixo virou modelo de abandono. Em tempo. Rota do tráfico. Manaus a cada esquina um ponto de drogas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Rafael Costa e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.